Bom, agora vamos iniciar o capítulo 22, que é o estudo do potencial de ação de uma célula nervosa. Aqui está esquematizada a célula nervosa. Nós temos uma entrada onde está o corpo celular, o núcleo, citoplasma e os dendritos. Aqui está o axônio. Aqui é a bainha de mielina. No cérebro, aproximadamente 50% dos neurônios estão mielinizados, e a bainha de mielina é secretada pela célula de Schwann, no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, os neurônios de lá possuem a bainha de mielina, que são secretadas pelos oligodendrócitos. E essa bainha é como a capa do axônio. E existem aqui tipo de segmentos mielinizados e existem nódulos, né, onde estão desencapados, e esses nódulos são chamados de nódulos de Ranvier. Aí segue o axônio, que geralmente pode ser comprido, e termina na sinapse, onde é a saída do neurônio. Então nós vamos iniciar nossos estudos primeiro pelos axônios não mielinizados. Nós vamos examinar o impulso nervoso em axônio não mielinizado. Aqui existe está desenhado um segmento de um axônio, né? De um dado comprimento. Aqui ele tem uma área transversal, né, circular. Aqui dentro há o axoplasma, e dentro do axônio, como a gente viu, ele tem um potencial de repouso V0, e dentro tem cargas negativas e fora cargas positivas. Aqui está representado um impulso nervoso se propagando. Onde ele ocorre, existe uma inversão da polaridade. As cargas positivas ficam dentro e as negativas fora. Ou seja, ocorre uma despolarização. E essa é uma despolarização que se propaga rapidamente pelo axônio, num efeito tipo dominó. E essa velocidade de propagação é em torno de 2,5 centímetros por milissegundo. E a direção também, a velocidade, isso aqui, esse eixo ao longo do axônio, nós vamos chamar de y, e ele será dado em unidades de centímetros. Assim, com essa velocidade, nós temos um delay para perceber as coisas. Por exemplo, se eu coloco a minha mão no ferro elétrico quente, sem perceber, e até eu notar que eu estou queimando minha mão e tirar os dedos, isso leva um intervalo de tempo, porque a velocidade de propagação dos impulsos nervosos é limitada. Pode ser assim, um valor típico, 2,5 centímetros por milissegundo. Vamos supor que meu braço tenha 50 centímetros. Da ponta dos dedos até meu sistema nervoso periférico, daria 50 centímetros. Assim, o impulso para chegar da ponta dos meus dedos até a coluna daria em torno de 20 milissegundos, né? 20 milissegundos. Daí isso aí só para eu perceber que estou queimando os dedos. E demoraria mais uns 20 milissegundos para movimentar os dedos, para mandar um impulso nervoso e retirar os dedos do local. De modo que eu teria aí um delay, né, de no mínimo 50 milissegundos. Pois o ferro elétrico estaria então com os átomos vibrando numa vibração bem acima do normal. Ao encostar a mão, essa vibração passa para os átomos da minha pele e passa para vibrações nas ligações químicas. Essas ligações aí criam uma agitação tão grande que pode destruir membranas celulares, por exemplo, desnaturar proteínas. E aí, para a gente perceber que
a mão está sendo queimada, né, tem que ter um estímulo nervoso. E isso demora um tempo e depois teria que ter outro comando nervoso para retirar os dedos do local. Isso resulta então num delay. Bem, agora vamos examinar como o potencial de membrana varia durante o impulso nervoso. Então vamos ver nesse gráfico aqui. Nós vamos plotar aqui o potencial de membrana Vm, que é dado em milivolts, contra o tempo, que é dado em milissegundos. Aqui nós estamos aqui com um intervalo de tempo de 4 milissegundos. E aqui eu estou vendo que o potencial de repouso para esse axônio é de menos 60 milivolts. Com o impulso nervoso, o potencial varia, ele começa a subir e vai até um valor que passa de zero, ou seja, que inverte a polaridade, e depois decresce, sofre essa perturbação e volta ao normal, que é o potencial de repouso. Então, aqui eu coloquei y igual a zero, porque y igual a zero define uma posição no axônio. Ou seja, eu estou lá numa posição e estou vendo o que vai acontecer naquela posição. Então, no tempo antes de chegar o impulso, no tempo t igual a zero, a voltagem era menos 60 milivolts, que estava lá o potencial de repouso. Aí chegou o impulso, né? Quando chega o impulso, ocorrem a abertura, as aberturas dos canais de sódio e de potássio. E o canal de sódio abre um pouquinho mais rápido do que o de potássio. Ao abrir o canal de sódio, o sódio que foi jogado para fora da célula, ele está querendo entrar na célula. Então, ao abrir o canal, o sódio entra. Entrando o sódio, são cargas positivas que são jogadas dentro da célula e o potencial sobe. E aí a entrada de sódio vai cessando e vai predominando a saída de potássio. Quando o potássio sai da célula, eu estou tirando cargas positivas de dentro da célula, o potencial abaixa. Então, esse abaixamento aqui do potencial da membrana é devido à saída do potássio. Aí tem essa curva, né, tem essa oscilação que depois nós vamos procurar entender por que ela ocorre, e depois volta ao normal. Bom, nós vimos como que o potencial de membrana varia no tempo, e agora vamos ver nesse outro gráfico como ele varia ao longo do axônio. Ou seja, aqui está y, dado em centímetro, que representa um segmento do axônio onde está ocorrendo uma variação do potencial de membrana. Esse t igual a zero representa um instantâneo do potencial de ação. É como tirar uma foto do impulso se propagando. Então, nessa foto, a gente vê aqui, nessa posição, por exemplo, o potencial é igual ao do repouso. Nada aconteceu. Quando o impulso chega, primeiro ocorre entrada de sódio, que despolariza a membrana, e saída de potássio, que volta a repolarizar. E aí, ao invés de parar aqui no potencial de repouso, ele tem essa curvinha, né, que é semelhante a essa daqui, e volta ao normal. Daqui até aqui, essa alteração do impulso é em torno de 10 centímetros. Isso daqui então vai se propagando rapidamente ao longo do axônio. Neste gráfico está indicado o valor de VL. VL quer dizer potencial limiar. O potencial limiar normalmente é a metade do valor do potencial de repouso. Então, se o potencial de repouso é menos 60 milivolts, o potencial limiar é em torno de menos 30 milivolts. O que significa esse potencial limiar? Quando um axônio recebe
uma perturbação do outro axônio ou do axônio anterior, se essa perturbação for menor que o potencial limiar, o axônio entende, esse neurônio entende que foi simplesmente uma perturbação. E aí não ocorre, não dispara um impulso nervoso. Mas se a perturbação que ele recebeu do outro for maior que o potencial limiar, então ele percebe que é um sinal, uma informação que está chegando do outro, e aí o impulso nervoso dispara normalmente. Ou seja, você tem aqui o potencial de repouso, menos 60. Se der uma oscilada até menos 50, nada acontece. Mas se essa oscilação vir aqui para mais de 30, que é menos 20, por exemplo, ele entende que é uma informação importante e o impulso dispara. Certo? Então, esse é o potencial limiar, serve para atenuar pequenas oscilações no potencial de repouso e entender que isso daqui são simples perturbações. E quando chega um sinal de verdade, ele teria que trazer uma alteração acima do potencial limiar, e aí então ocorreria o disparo do impulso nervoso.